Fala, galerinha do nono, tudo bem com vocês? Tranquilão por aí? E aí, o que vocês acharam da prova aí? Deixa nos comentários do vídeo, por favor, se vocês acharam fácil, difícil, se ficou muito longa, se o tamanho estava bom, se as questões estavam dentro daquilo que a gente estudou, enfim, qualquer comentário aí sempre ajuda a gente a melhorar a confecção das próximas provas. Vamos fazer a resolução aqui? Então, a questão 1, na verdade, era uma questão bem pessoal, né? Durante as primeiras aulas do mês de novembro, tivemos as apresentações dos trabalhos sobre ondas e ótica, na modalidade aula invertida. Escolha um dos temas e desenvolva um pequeno resumo, avaliação do grupo. No seu texto, explore os conteúdos abordados, bem como a apresentação em si do grupo. Foi interessante? O que você aprendeu? O que chamou a atenção? Então, vocês deveriam escolher um dos grupos que, obviamente, não fosse o seu, e aí, consequentemente, fazer uns comentários aí dos conteúdos que foram abordados, né? O grupo falou sobre espelhos planos, sobre espelhos curvos, sobre lentes, e foi interessante essa parte que eles deram esse exemplo, aquele outro exemplo que eles deram, eu não consegui entender muito bem, eles fizeram uma boa definição de frequência, período, amplitude, comprimento de onda, as definições que eles fizeram ficaram um pouco confusas, enfim, era para vocês explanarem um pouquinho das apresentações, né, ou melhor dizendo, de uma das apresentações que vocês assistiram. Então, não tem um gabarito, né, para essa questão, beleza? Ela valia, então, 15 pontos, né, um ponto e meio na nota de 0 a 10. Questão 2, 25 pontos, ó. 10 pontos para os itens A e B e 5 pontos para o item C. Nas apresentações dos trabalhos sobre ondas e ótica, aulas invertidas, houve conceitos que foram abordados, explorados, por todos os grupos. Um deles é a frequência. Explique, com suas palavras, o que é frequência. Qual é a unidade no sistema internacional, né, de frequência? Explique. Ó. Tanto as ondas mecânicas quanto as eletromagnéticas podem ser identificadas pelas suas frequências. Em que faixa de frequências estão as ondas sonoras? Como se chamam as ondas que se encontram abaixo da frequência mínima audível? E o item C. As ondas luminosas são ondas eletromagnéticas com frequências dentro do intervalo 4, 10 a 14 Hz, né, que são 400 terahertz, que é a frequência da luz vermelha, até 7,5, 10 a 14 Hz, que a gente poderia chamar de 750 terahertz, no caso para a luz violeta. Sabendo que a relação entre a frequência f, o comprimento de onda, lambda, e a velocidade de uma onda para as ondas eletromagnéticas no vácuo, V igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, é V igual a lambda vezes F, determina o comprimento de onda da luz vermelha. Então, ó, no primeiro trecho do exercício, eu dei a frequência da luz vermelha, né, 4 vezes 10 a 14 Hz. Dentro aí do segundo trecho, eu dei a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, e aí eu estou perguntando o comprimento de onda da luz vermelha, tá bom? Vamos lá? Item A. Frequência é uma grandeza que mede o número de oscilações por unidade de tempo. Então, você tem lá 5.000 ondas por minuto, 2 ondas por segundo, 10 ondas por hora, 45 ondas por dia, 18 milhões de ondas por segundo, e assim por diante. Sempre o número de ondas barra um certo tempo. Então, segundo, minuto, dia, hora, e assim por diante, tá bom? A unidade da frequência no sistema internacional é o Hertz. E o que é o Hertz? É o número de oscilações, ou no caso de ondas, né, por segundo. Então, por exemplo, eu não preciso falar que a frequência de uma onda é de 10 ondas ou 10 oscilações por segundo. Eu posso simplesmente dizer 10 Hz. Então, quando eu leio, lembra dos exemplos que foram tratados em classe, né, pelos grupos? Quando você tem, por exemplo, uma rádio FM, 89,1 MHz, são 89,1 milhões de Hertz. São, então, 89,1 milhões de ondinhas, milhões de oscilações por segundo. Então, ao invés de falar ondas por segundo, a gente fala simplesmente Hertz. Bonitinho, né? Vamos para o B? As ondas sonoras são ondas mecânicas que estão no intervalo entre 20 e 20 mil Hz. Se eu tiver abaixo dos 20 Hz, que é o limiar de audição, as ondas são chamadas de infrassons. E aí lembra, né? Não perguntei no exercício, mas se tiver acima dos 20 mil, as ondas são chamadas de ultrassons. A maior parte dos grupos que tratou desse assunto citou exemplos de animais que ouvem infrassons, caso da baleia,
e animais que ouvem ultrassons, caso dos cachorros, por exemplo, dos golfinhos, né, e uma série de outros animais aí. Maravilha? Para o item C, galera, foi dada a formulinha V igual a lambda F, lembra? Foi dado V e foi dado F. Então é só substituir. Eu fiz valer uma pontuação menor para esse exercício aqui, justamente porque talvez vocês tivessem dificuldades aí com as contas e não era esse o objetivo, né? O objetivo era fazer vocês darem uma treinadinha aí na equação, usar pelo menos uma vez na vida essa equaçãozinha aí, tá? Então, olha lá, isolando o lambda, passa o 4, 10 a 14 dividindo lá para o outro lado, né? Na verdade, lembra que você não passa dividindo nada, né? O que você está fazendo é dividindo os dois lados por 4, 10 a 14. Daí é só dividir 3 por 4, isso dá 0,75. E aí 10 a oitava dividido por 10 a 14. Lembra como é que faz divisão de bases iguais? Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, 8 menos 14, aí dá 10 a menos 6. Pode parar por aí se quiser, ou pode ajustar para a notação ficar bonitinha, 7,5 vezes 10 a menos 7. Ou ainda, se alguém preferir, pode escrever o número 0,000. Então, 10 a menos 7, você vai pegar essa virgulinha que está aqui e vai jogar 7 vezes para a esquerda, tá? 7 vezes para a esquerda. Então, ela está aqui, ó. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vai chegar lá. Beleza? Mas, lógico, podia parar por aqui, né? Já era satisfatório. Tranquilinho aí esse exercício 2? Então, encerrados aí os exercícios relacionados às aulas invertidas, a gente vai voltar para os exercícios relacionados às leis de Newton, né? Agora para a questão 3, então. No nosso dia a dia, é muito comum a confusão entre os termos peso e massa. No entanto, no nosso curso de física, estudamos a diferença entre ambas grandezas. Explique com suas palavras o que é massa. Qual é a unidade de medida da massa no sistema? Considere a sua massa. Se não souber, pode usar um valor aproximado. Determine seu peso na Lua, sabendo que a aceleração da gravidade do nosso satélite natural é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça da unidade, tá? Então, massa é a medida da inércia de um corpo, né? Discutimos isso várias vezes durante as aulas, né? Ou seja, um número que no sistema internacional é medido em quilogramas, que expressa a dificuldade de alterar o estado de repouso, ou MRU, de um determinado corpo. Tá? Então, quando eu falo que a massa é 10 quilogramas e que uma outra massa é 50 quilogramas, isso mostra para mim que em condições similares é muito mais difícil tirar o segundo corpo, de massa 50 quilogramas, do seu estado de repouso, ou MRU, do que o primeiro. Tá? Eu dei o exemplo para vocês aí algumas vezes durante o curso, daquela história de, por exemplo, eu e mais alguém da sala sentados ali na frente do laboratório de física lá no piso verde. Daí duas pessoas vão puxar. Naturalmente, as pessoas vão preferir puxar a pessoa que tem menos massa. Por quê? Porque a pessoa que tem menos massa tem menos inércia. Então, é mais fácil tirá-la do estado de repouso. Lembra desse exemplo aí, todo mundo? Então, bonitinha essa questão aí, esse item A, tá? Considere a sua massa, então vamos lá. Minha massa aí, ó, 90 quilogramas, né? A pandemia acabou comigo, né? Saí de 80 para 90, né? Então, calculando o peso, P igual a mg, a massa 90, a gravidade dá na Lua 1,6, só fazer a conta, 144, não esqueça a unidade, newtons, tá? Justamente para diferenciar aí claramente peso de massa. Tranquilinho? O exercício 3? Exercício 4, né? Questão 4. Um corpo de massa 8,5 kg inicialmente em repouso sofre ação simultânea das duas forças representadas na figura a seguir. Então, estão aí, né? Ó, 8 newtons e 15 newtons, tá? 8 newtons aqui horizontal para a esquerda, 15 newtons vertical para cima na tela. Nessas condições eu quero saber a força resultante, a aceleração e a velocidade do corpo no instante t igual a 3. Então, para fazer a resultante, que está por aqui, né, ó, tá? Nós vamos aplicar o velho e bom Teorema de Pitágoras, né? Obrigado, Margot. Obrigado, Mariângela, por ensinar aí o Teorema de Pitágoras para a galera e eles saberem usar com tranquilidade, tá? Então, 8 quadrado mais 15 quadrado, 64 mais 225, isso daí dá 269, 289, cuja raiz quadrada é 17, tá bom? Para calcular a aceleração, o velho e bom princípio fundamental da dinâmica, né? A segunda lei de Newton, resultante igual a ma, resultante é 17, a massa é 8,5, 17 dividido por 8,5 dá 2, então 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração do corpo. E para fazer o item C, a gente vai usar a velha e boa equação horária ou função horária da velocidade de um movimento acelerado. V igual a V0 mais AT. Na verdade, né, de um movimento uniformemente acelerado, né?
Então, 2 vezes 3 mais 0, aí 6 metros por segundo para a velocidade do corpo no instante t igual a 3, tá? Um exercício que tinha lá, né, nas aulas teóricas, a gente também estudou na revisão, alguma coisa parecida aí com isso, então é um exercício que eu esperava que vocês conseguissem acertar. Maravilha? E a última questão da prova, questão 5, uma aplicação aí das leis de Newton, né? Os corpos A e B da figura têm massas 3 e 2 kg respectivamente. O plano é perfeitamente liso e o fio inextensível de massa desprezível. Não há atrito entre o fio e a polia, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração do sistema e o módulo da força de tração na corda que une os blocos. Então vamos lá, vamos resolver na outra página aqui. Eu vou lembrar para vocês a sequência toda que a gente estudou aí. Primeiro passo, isole os blocos. Isolei. Segundo passo, represente as forças, né? Faça o diagrama de forças. Então, peso no bloco A, peso no bloco B, força normal no bloco A, tração no bloco A, tração no corpo B. Então, não tem força normal no corpo B, lembra? Ele não está pendurado, né? Tá? E aí tem uma traçãozinha aí. Aplique a segunda lei de Newton. Resultante igual a MA. No primeiro bloco, eu posso cortar a massa com peso. Só sobra a tração, portanto, a tração é a resultante. Massa dele vezes A, a massa dele vale 3. Então, T igual a 3A, para por aí. Não tem o que fazer nesse momento, tá? Corpo B, esse corpo vai ter que descer, né? Uma vez que não há atrito aqui, então não tem nenhuma resistência ao movimento, naturalmente ele vai ter que descer. Então, PB menos T é igual a massa do B vezes A. Peso do B eu posso calcular, mg, então vale 2 vezes 10 dá 20 newtons. 20 menos T igual a 2A. Resolvo o sisteminha. Então, eu vou fazer por adição. T com menos T corta. 20 igual a 3A mais 2A. 20 igual a 5A. Passo 5 dividindo. A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Quem preferir, pode pegar o 3A e substituir aqui no T. Resolvendo, então, o sistema por substituição. Tranquilo, certo? Sem problema nenhum. Pode usar o método aí que você preferir. E para o item B, eu vou usar uma das equações que eu criei, né, quando eu estou resolvendo o sistema, ou T igual a 3A, ou 20 menos T igual a 2A. Muito mais simples usar essa, né, T igual a 3A. Então, T igual a 3 vezes 4, né, já que o A é 4, então T igual a 12 newtons, tá bom? Mais uma questão aí que a gente trabalhou bastante, tinha alguns exemplos aí resolvidos para vocês lá no Equipes, né, lá no Teams. Vocês também trabalharam um pouco em aula, então acredito que é uma questão, mais uma questão que vocês teriam plenas condições aí de acertar. E aí, com isso, ter feito aí uma belíssima P2, né, e ter fechado o 9º ano aí de Física com chave de ouro. Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento pelo bom ano aí de 2020, apesar de todos os pesares, né, mas foi muito legal aí ter estado com vocês aí esse tempo. Fiquei bem feliz de conhecê-los aí, espero vê-los em 2021, né? Espero que em 2021 lá no CIL nós estejamos juntos lá, né, nas aulas presenciais, lá no ensino médio de verdade agora, né, o primeirão. 9º ano é uma espécie de pré-ensino médio, né, mas primeirão de verdade. Vamos nos ver ali 4 vezes por semana, né? Então são 4 aulas de física no primeiro ano. E é isso aí, gente. Beijo para todo mundo, aguardo os comentários aí sobre o que vocês acharam da prova. Quem não se inscreveu no canal aí no Epifanias, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Até a próxima. Fui.